irmão disse que eu devia a ele a minha herança porque ele tem filhos, eu me recusei. Horas depois, minha mãe mandou mensagem: assine e transfira ou não volte para casa. Ao anoitecer, ele tentou invadir a casa. Agora está respondendo a acusações, e eles estão assistindo o plano inteiro dar errado. Ei, Reddit, minha família jogou favoritismo a vida inteira, e adivinha quem nunca foi o favorito? Isso mesmo. Eu mantive a cabeça baixa, construí minha própria vida, até que uma herança fez eles perderem o controle da deles. Mas eu devo começar do começo. Eu sou Garry, 31 anos, e nunca fui o favorito. Esse título sempre pertenceu ao meu irmão mais velho, Colin, 36 anos, casado, 4 filhos e dono de 3 franquias de academias chamadas Peak Performance. Ele posta a receita trimestral como se fosse um comunicado de utilidade pública. Ele deu netos aos meus pais, o que o torna intocável. Eu, por outro lado, sou um inspetor municipal de códigos. 54 mil por ano para rastejar por sótãos, medir recuos e garantir que prédios não caiam sobre as pessoas. Não é glamouroso, mas é honesto. Trabalhei como segurança noturno durante meus 20 e poucos anos enquanto me certificava, morando em estúdios amigáveis a baratas e contando moedas para lavar roupa. Quando Colin tinha 28 anos, meus pais lhe emprestaram $70 mil para abrir a primeira academia, sem juros. Quando pedi 3 mil para cobrir taxas de certificação, meu pai agiu como se eu tivesse pedido para ele doar um rim. Aprenda autossuficiência, ele disse. Engraçado como essa lição nunca se aplicou ao Colin. Meu avô, Ben Cross, era praticamente um estranho. Morava algumas horas ao norte, em Riverside. Mandava cartões de aniversário com uma nota nova de 20 dentro, aparecia em 2 ou 3 feriados, quieto, geralmente lendo o jornal. Eu presumia que ele não se importava muito com nenhum de nós. Eu estava errado. A ligação chegou numa terça-feira de março. Eu estava sentado no meu caminhão, terminando um sanduíche entre inspeções, quando um número desconhecido acendeu no meu telefone. Sr. Cross, aqui é Robert Kellerman, do escritório Kellerman & Associates em Riverside. Estou ligando a respeito do espólio de Benjamin Cross. Meu sanduíche congelou no meio do caminho até a boca. Desculpa, o quê? Seu avô faleceu na última quinta-feira. Sou o executor do testamento dele. Seu nome é o beneficiário principal. O trânsito continuava andando, o rádio tocava algo esquecível, mas meu mundo se estreitou àquelas palavras. Beneficiário principal, eu. Não o Colin, não dividido. Beneficiário principal de quê? Eu perguntei. A propriedade na rua 22 Beer Lane está sendo transferida para você, pendente de inventário. Você também herda a carteira de investimentos dele. Seu irmão Colin recebe o veículo recreativo. O testamento contém uma cláusula rígida de não contestação. Eu encarei o volante, minhas mãos tremiam levemente. Quanto a investimentos? $267.412 e troco. $250 mil, mais uma casa deixada para mim por um homem que eu mal conhecia. Por que eu? Há uma carta endereçada a você, disse Robert. Deve chegar amanhã, mas devo avisar que sua mãe já entrou em contato com meu escritório. Ela está chateada. Claro que está, eu murmurei. Sr. Cross, ele acrescentou, baixando a voz, documente tudo daqui em diante, datas, horários, mensagens. Disputas de herança podem escalar rapidamente. Aquilo deveria ter sido meu primeiro aviso. Meu telefone tocou de novo no instante em que a ligação terminou. Mãe. Sem olá. Então o advogado ligou para você também. A voz dela estava tensa, controlada, o som que ela fazia logo antes de explodir. Isso é inacreditável. Garry, o Colin tem uma família para sustentar. Você é solteiro, mora num apartamento de 1 quarto. Essa distribuição não faz sentido nenhum. Aí estava, nem 10 minutos depois de saber que o pai dela tinha morrido, e ela já estava furiosa por causa de dinheiro. Eu não pedi nada disso, eu disse. Mas você está recebendo mesmo assim, ela retrucou, e deveria pensar no que é certo. Seu irmão tem responsabilidades. Você não tem ninguém dependendo de você. Aquela palavra, ninguém, atingiu mais forte do que eu esperava. Vou falar com o advogado, eu disse, mantendo a voz neutra. Pense bem sobre o tipo de homem que você quer ser. Clique. 10 minutos depois, Colin mandou mensagem. Nenhuma condolência, nenhuma emoção além de direito adquirido. Precisamos conversar, isso está fudido e você sabe disso. Me liga o mais rápido possível. Eu encarei a tela, pensando em cada ano que passei na sombra dele. Então digitei, ele fez a escolha dele, eu estou respeitando. Bloqueei o número dele. Encaminhei a conversa para o Robert. Todo o contato da família passa por você agora. Mãe ligou de novo, pai, Colin pelo telefone da Ashley, tia Patrícia, 5 ligações em 10 minutos. Desliguei o telefone naquela noite.
Dirigi direto para o apartamento da minha namorada Jace. Estávamos juntos havia 8 meses. Ela abriu a porta, deu uma olhada no meu rosto e disse: "O que aconteceu?" "Meu avô morreu", eu disse. "Me deixou uma casa e um quarto de $1 milhão. Minha família está perdendo a cabeça." "Bom para ele", ela disse imediatamente. "Entra." Essa é a Jace. Sem floreios, só verdade. Enquanto eu contava tudo, ela mexia o molho de macarrão, sobrancelhas franzidas, mas calma. "Então minha mãe mandou mensagem para você", disse Jace por fim. "Sua mãe ligou para mim. Pediu se eu podia colocar juízo em você sobre ser generoso com a família." "Você está brincando." "Não. Eu disse a ela que você não precisa de juízo, precisa de distância, e para não me envolver nas negociações de refém emocional dela nunca mais." Apesar de tudo, eu ri. "Eles vão tornar isso um inferno, provavelmente." Ela colocou um prato na minha frente, "Mas você não é mais quem eles acham que você é. Você não deve a eles a versão de você a qual eles estão acostumados." Ela me olhou por um longo momento. "O que você quer fazer, Garret? Esquece eles, esquece expectativas. O que você quer?" Eu não hesitei nem um segundo. "Ficar com tudo", eu disse. "Tudo." Ele me escolheu. Jace levantou o copo. "Então um brinde ao vovô Ben, um homem com excelente julgamento." Eu bati meu copo no dela. Pela primeira vez naquele dia, algo dentro de mim se soltou. Um mensageiro chegou na quarta-feira de manhã às 7h45. Um envelope grande acolchoado, assinatura obrigatória. Dentro, 1 polegada de documentos legais e, no fundo, uma única folha de papel amarelo de bloco jurídico, com meu nome escrito em cursiva trêmula. Sentei à mesa da cozinha e a desdobrei. "E Garret, observei à distância por anos como eles se esquecem de você, a menos que precisem de algo, como tudo é entregue ao Colin enquanto você recebe sermões, como você aparece nos eventos de família e ninguém realmente te vê. Você acha que eu não percebi? Eu notei tudo. Seus pais escolheram em qual filho investir. Estou fazendo minha escolha agora. Você me lembra de mim mesmo aos 30 anos, aquele em quem ninguém apostava, aquele que teve de construir uma vida enquanto outros recebiam a deles pronta. Faça algo bom com isso. Não deixe que tirem isso de você, não deixe que façam você se sentir culpado. Eles vão tentar. Mantenha sua posição." Bem, eu li aquilo 2 vezes, com a garganta apertada. Passei anos achando que esse homem mal me conhecia. Acontece que ele me via com mais clareza do que meus próprios pais jamais viram. Cada conquista ignorada, cada vez que eu ficava invisível na ponta distante da mesa de jantar enquanto Colin era coberto de elogios. O vovô estava ali no canto, quieto, observando, lembrando. Jace veio durante o intervalo do almoço. Entreguei o bilhete a ela. "Ele viu tudo", ela sussurrou. A casa estava totalmente quitada. A carteira de investimentos era estável e conservadora. A cláusula de não contestação estava destacada em amarelo, como um sinal de alerta. Colin ficou com o trailer, talvez 48 mil em um dia bom. Ele veria isso como um insulto, não como um presente. Na sexta-feira à noite, meu primo Tyler ligou. Ele normalmente não se envolvia em confusões familiares. "Eles estão planejando alguma coisa", ele disse. "Reunião de família no domingo, 2 da tarde. Eles podem se reunir sem mim. Eles já estão dizendo que, se você não aparecer, você está sendo irracional. Estão construindo uma narrativa, cara." Eu conhecia bem esse jogo. O silêncio viraria culpa. A ausência viraria confissão. "Eu vou", eu disse, "mas não vou sozinho." "Ótimo. Leva a Jace. Eles agem diferente quando há uma testemunha." Jace concordou na hora. "Ou vamos juntos, ou não vamos." Domingo, às 2, estacionamos em frente à casa dos meus pais. 5 carros já lotavam a entrada. A Escalade do Colin, a minivan da Ashley, o sedã da tia Patrícia, a caminhonete do tio Mark, o Civic do Tyler. Uma plateia completa. "Regras básicas", disse Jace antes de entrarmos. "Você fala uma vez, não se defende, não debate, não entra em espiral. Se eles caírem em cima, a gente vai embora. E se bloquearem a saída", ela nem piscou, "eu chamo a polícia e digo que estamos sendo mantidos contra a vontade. Mas eles não vão. Valentões só ficam físicos quando acham que você está sozinho." Eu acreditei nela. Minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. Vestido de igreja, sorriso apertado, olhos frios. "Garret, Jéssica." Jace assentiu educadamente, "Senhora Cross." A sala de estar parecia montada. Todos dispostos em semicírculo ao redor do sofá de 2 lugares vazio, esperando por nós. A mesa de centro tinha pilhas organizadas de páginas impressas, uma caneta colocada bem no centro, como se a assinatura fosse um desfecho inevitável.
Minha mãe deslizou os papéis na minha direção. Este é um plano de redistribuição, ela disse, um arranjo justo. Peguei a primeira página, Jace leu junto comigo. Proposta de redistribuição do patrimônio da família Cross. Investimentos divididos 60-40 para Colin. Casa transferida para Colin para estabilidade habitacional da família. Trailer para mim como compensação. Um espaço de reconhecimento em cartório aguardava embaixo, como uma armadilha. Jay soltou uma risada curta e sem humor. Vocês estão brincando. Isto é sobre fazer o que é certo, minha mãe disse, encarando-a. Colin tem filhos, responsabilidades. Garret tem valor, Jay rebateu, o que vocês parecem esquecer. O velho não estava pensando com clareza, Colin disse, braços cruzados. $250 mil para alguém sem dependentes. Seja sério. Aquela palavra de novo, dependentes, como se ter filhos lhe desse direito a tudo. O vovô foi avaliado por 2 médicos quando atualizou o testamento, eu disse. Ele estava lúcido. Não estamos falando de advogados, meu pai disse. Estamos falando de família. Família, eu repeti, como quando Colin ganhou $70 mil e eu ganhei um sermão por pedir 3 mil. Minha mãe se encolheu por um instante, depois se recompôs. Aquilo foi diferente, pela forma como você pediu. Ashley entrou na conversa, lágrimas prontas. Meus filhos estão confusos, eles não entendem por que o tio quer machucá-los. Eu não estou machucando ninguém. Só estou ficando com o que me foi dado. Isso é egoísmo, ela disse. Eu me levantei. Jay se levantou comigo imediatamente. Eu não vou assinar isso. O testamento é válido. Esta conversa acabou. Sente-se, meu pai rosnou, com a voz de comando que eu obedecia quando criança. Não. Se você sair, minha mãe disse, com a voz tremendo de raiva, não espere ser bem-vindo de volta. Encarei os olhos dela e vi a mensagem por trás. Escolha eles ou perca eles. Eu só estou aceitando o que vocês já decidiram há muito tempo, eu disse. Você está destruindo esta família, Colin disse, levantando-se, o rosto vermelho. Então talvez, eu disse calmamente, você devesse ter planejado melhor suas finanças. A sala congelou. Eu me virei e saí. James me seguiu sem olhar para trás. No carro, minhas mãos tremiam de adrenalina. James tocou meu ombro. Você fez exatamente o que precisava fazer. Meia hora depois, Tyler mandou mensagem. Isso exigiu coragem, orgulho de você. Também estão falando em advogados. Encaminhei tudo para o Robert, incluindo fotos do chamado plano de redistribuição. A resposta dele veio rápido. Envie-me todos os documentos. Não responda a eles diretamente. Vou entrar com uma ordem preventiva de cessar e desistir pela manhã. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti o chão se mover um pouco a meu favor. O primeiro sinal de escalada veio na terça-feira de manhã. Um e-mail automático dos Correios confirmando um pedido de mudança de endereço da 22 Beer Lane para a casa do Colin. Liguei para o Robert imediatamente. Ele está tentando interceptar sua correspondência, Robert disse. Registre uma denúncia de fraude com o inspetor postal. Vou emitir uma ordem de cessar e desistir. Dirigi até Riverside naquela tarde. 2 horas por colinas silenciosas até entrar em um bairro de casas térreas antigas. A casa do vovô parecia igual às fotos. Revestimento bege, acabamento branco, um enorme carvalho na frente. Mas a caixa de correio agora tinha um cadeado novinho. Meu estômago afundou. Dei a volta no terreno. Arranhões recentes ao redor da fechadura da porta dos fundos. Alguém tinha tentado entrar. A porta de tela da casa ao lado se abriu. Uma mulher na casa dos 60 me olhou com cautela. Posso ajudar? Sou Garret Cross. Eu herdei esta casa do bem. A postura dela suavizou. Ah, o neto do bem. Eu sou Ellen. Alguém apareceu por aqui recentemente. Ela hesitou. Um homem apareceu no sábado. Disse que era filho do bem e precisava de uns documentos. Eu disse que ligaria para você primeiro. Ele ficou irritado e foi embora. Ela olhou rua abaixo, como se esperasse que ele voltasse. Aquele era meu irmão, eu disse. Ele não tem acesso. Se aparecer de novo, chame a polícia. Ellen assentiu. O bem falava de você, sabia. Dizia que você tinha a cabeça no lugar. Mais alguma coisa, ela baixou a voz. Seus pais deram uma chave para o seu irmão anos atrás, para emergências. O bem odiava isso, mas não tinha forças para brigar. Claro que o Colin acreditava que aquele lugar já era dele muito antes de ser meu. Liguei para um chaveiro. Depois fui direto para a delegacia de polícia de Riverside. E registrei uma denúncia de fraude postal. O policial perguntou se eu queria emitir uma notificação de invasão de propriedade. Sim, eu disse, absolutamente.
No fim da tarde, todas as fechaduras da propriedade tinham sido substituídas. Agendei a instalação completa de câmeras para sexta-feira. Na manhã de quinta-feira, meu supervisor, Rick, ligou. Garry, alguém telefonou para o escritório perguntando sobre seu desempenho no trabalho. Disse que você poderia ser instável. Meu peito se apertou. Quem? Nenhum nome, sou o pessoal. Disputa de herança familiar, eu disse. Eles estão tentando me descredibilizar. Rick suspirou. Só me mantém informado. Estou do seu lado. Liguei para o Robert. Ele acrescentou isso ao crescente arquivo de assédio. Na sexta-feira, as câmeras foram instaladas, 6 no total, com alertas de movimento e armazenamento em nuvem. Enquanto os instaladores trabalhavam, recebi outra ligação. Uma voz desconhecida se apresentou. Frank Delaney, moro 3 casas abaixo. A Ellen disse que você talvez precisasse de ajuda. Ele explicou que era um policial aposentado que vinha de olho na casa do vovô. Vi seu irmão rondando por aqui no fim de semana passado, disse Frank. Tirei fotos, placas do carro. Imaginei que você iria querer. Eu queria, muito. Frank também se ofereceu para me colocar em contato com a gerente da associação de moradores, Rita. Ela mais tarde me diria que não podia patrulhar, mas documentaria qualquer coisa que os vizinhos relatassem. Quando dirigi para casa naquela noite, os primeiros sinais de um cerco eram inegáveis. Às 2 da manhã de sábado, meu telefone vibrou. Alerta de movimento. Jay se mexeu ao meu lado. Oh! Que foi? Abri a transmissão da câmera. Colin estava na varanda da frente com outro homem, carregando uma bolsa de ferramentas. Eles estão tentando invadir, eu sussurrei. Jay se sentou na hora. Chama a polícia. Eu já estava chamando. Assisti a transmissão enquanto passava minhas informações ao atendente. Colin tentou a porta da frente, depois a dos fundos. A luz de movimento acendeu, captando o rosto dele com clareza. Ele encarou diretamente a câmera e depois fugiu. 14 minutos depois, a polícia chegou à casa vazia. Encaminhei as imagens. O policial que atendeu analisou o vídeo e disse algo que me gelou. Senhor Cross, com a tentativa de fraude postal, a notificação de invasão e essa tentativa de entrada, isso não é mais uma questão civil. É um padrão. Estamos encaminhando isso para investigação. Padrão. A palavra bateu como um martelo. 2 dias depois, Colin ligou de um número desconhecido. Você perdeu a cabeça, ele rosnou na minha caixa postal. Chamando a polícia contra o próprio irmão. Todo mundo vai ver como você é maluco. Isso não vai acabar bem para você. Eu arquivei. Meu telefone vibrou imediatamente de novo. Novo número. Tio Garry, aqui é a Madji. O papai disse que você roubou nossa casa. A mamãe está chorando. É verdade. A filha de 12 anos do Colin. Meu peito se apertou. Eles estavam usando as crianças agora. Tirei captura de tela, salvei, não respondi. Mais mensagens vieram nos 2 dias seguintes. Números diferentes, crianças diferentes, o mesmo roteiro. Guardei cada mensagem, mas cada uma parecia um soco. Elas não faziam ideia de que estavam sendo usadas como arma. A semana virou um borrão, uma violação sangrando na outra. Na quarta-feira, Robert ligou. Temos um problema. Colin entrou com uma escritura de renúncia no cartório do condado. Ele tentou transferir a propriedade para si mesmo. Assinatura sua falsificada. Um calor subiu pela minha coluna. Ele o quê? O registrador identificou um carimbo de cartório falso. Encaminharam para os investigadores. Isso é fraude criminal. Vou protocolar relatórios de apoio hoje. 1 hora depois, o investigador Mendes, da unidade de fraude do cartório do condado, ligou. Senhor Cross, abrimos um caso formal. O senhor assinou essa escritura? Não. Ótimo. Isso torna tudo direto. Ele pediu tudo, amostras de assinatura, imagens, registros de invasão, mensagens, recados de voz. Para ser franco, ele disse, esse tipo de falsificação geralmente vem de parentes que acham que as consequências não se aplicam, mas elas se aplicam. Minha garganta se apertou. Vamos entrevistar seu irmão em breve. Se ele mentir, documentaremos isso também. Na tarde de quinta-feira, Frank ligou de novo. Um investigador do condado passou aqui, ele disse. Queria confirmar que eu vi seu irmão invadindo a propriedade. Dei a ele as fotos, datas, tudo. Antes de desligar, ele fez uma pausa. Garry, eu sei como isso funciona. As pessoas não falsificam documentos a menos que se sintam donas, e não param quando são pegas. Um medo frio e lento passou por mim. Tenha cuidado, Frank disse em voz baixa. Seu irmão está encurralado.
Pessoas encurraladas fazem coisas estúpidas, perigosas. A campanha nas redes sociais começou na segunda-feira. Geis me mostrou as postagens, orações vagas, insinuações sobre saúde mental, tudo isso. No dia seguinte, uma mulher da igreja me abordou do lado de fora do mercado. Garré, querido, ela disse tocando meu braço, estamos todos rezando para que você faça a coisa certa. Seus pais são pessoas tão boas. Eles estão sofrendo tanto. Afastei o braço com delicadeza. Obrigado pela preocupação. É só dinheiro, ela disse. Família é para sempre. Eu não discuti, apenas fui embora. Mas aquilo ficou comigo, os sussurros, o julgamento, a suposição. Na terça-feira, Tyler ligou com uma atualização. Ele soava nervoso, como se estivesse ligando de algum lugar privado. Minha mãe está no meu pé para falar com você, ele disse, mas você deveria saber que o negócio do Colin está em apuros. Empréstimo. Da SBA em inadimplência, ele perdeu 3 pagamentos. O banco enviou um aviso sobre processos de execução sobre os equipamentos da academia. Provavelmente é por isso que ele está partindo para cima de você desse jeito. Quão ruim, eu perguntei. Ruim o suficiente para ele estar pedindo dinheiro emprestado a todo mundo da família. Minha mãe deu a ele 5.000 no mês passado. Ele não pagou de volta. Naquela noite, Geis veio. Ela parecia cansada. Minha família tem ligado, ela disse. Sua mãe entrou em contato com a minha tia, pediu para ela falar comigo sobre ajudar. Garré, veja com razão. Sinto muito, eu disse. Não é culpa sua. Mas não vou mentir, Garré, isso é difícil. Ter minha família questionando meu julgamento, ter sua família me tratando como se eu fosse algum tipo de destruidora de lares. Ela se sentou pesadamente. Eu não me inscrevi para uma guerra. Você pode ir embora, eu disse. Eu não te culparia. Eu não vou embora, mas preciso que você entenda o que isso está custando, não só a você. Na sexta-feira, fui chamado ao escritório do Rick. Ele parecia desconfortável. Alguém enviou um e-mail para o RH, anonimamente, dizendo que você tem feito declarações preocupantes no trabalho sobre membros da família, insinuando que você pode ser instável. Isso é mentira, eu disse. Eu sei, mas o RH tem que seguir o protocolo. Eles querem se reunir com você na segunda-feira. Traga qualquer documentação que tiver. Robert redigiu uma carta para o RH explicando a situação. Na segunda-feira, sentei no RH com o Rick presente. A diretora de RH, uma mulher chamada Sandra, leu cuidadosamente a carta do Robert. Isto é uma campanha coordenada de assédio, ela disse, contra você. Sim, eu disse. Estou encerrando esta apuração. Se alguém entrar em contato conosco novamente, encaminharemos ao nosso departamento jurídico e registraremos acusações de assédio. Sandra recostou-se na cadeira, mãos unidas, e Sr. Croix, um membro da sua família se fez passar por um colega de trabalho preocupado naquele e-mail. Isso é fraude. Se entrarem em contato com este escritório novamente sob falsos pretextos, envolveremos as autoridades. Rick me lançou um olhar, parte simpatia, parte meu Deus do céu. Eu assenti, entendendo. E naquela noite, Tyler mandou mensagem. Aviso. O pastor Williams pediu à minha mãe que parasse de usar pedidos de oração como arma. Minhas sobrancelhas se ergueram. Ele disse isso na frente de mais 3 pessoas, Tyler acrescentou. Ela está mortificada. Eu não tinha percebido quanto precisava daquele pequeno e afiado pedaço de justiça até ele acontecer. Na manhã seguinte, Geis me mostrou outra postagem da minha mãe. O coração de uma mãe se parte quando um filho se afasta da família. Por favor, orem por clareza e cura. O tom era meloso, mas os comentários não eram o que ela esperava. Isso é sobre a coisa da herança. Ouvi dizer que Garré foi nomeado no testamento de forma justa. Você não pode culpar alguém até ele abrir mão do que é legalmente dele. Por que postar isso publicamente? Resolva assuntos de família em particular. Alguém até escreveu talvez pare de pressioná-lo. Isso não é cristão. Geis olhou para mim. Ela está perdendo o controle da narrativa. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti um lampejo de paz. Eles tentaram me pintar como instável. Em vez disso, as pessoas estavam questionando eles. Pouco antes de dormir, Tyler ligou de novo. Cara, minha mãe e o Colin brigaram feio hoje à noite, tipo gritaria. Ele disse algo sobre se o Garré tivesse alguma decência, ele consertaria isso, e minha mãe retrucou que, se o Colin não tivesse ferrado todo o próprio negócio, nada disso estaria acontecendo. Ele baixou a voz. Garré, a família inteira está rachando. Eles estão se virando uns contra os outros. Eu não comemorei, mas também não me senti culpado. Eles passaram meses tentando me quebrar. Agora estavam quebrando uns aos outros. Robert ligou tarde naquela noite. Vi o relatório atualizado do RH, isso nos ajuda.
Estabelece um padrão de ataques à reputação e tentativas de personificação. Padrão, eu repeti. A mesma palavra que o policial tinha usado. Sim, e quando a investigação da escritura falsificada terminar, esse padrão vai importar. O que isso significa? Significa, disse Robert, com a voz firme e quase fria, que seu irmão e seus pais estão criando um laço legal em torno do próprio pescoço. Tudo o que você precisa fazer é continuar documentando. Pela primeira vez, ele soou confiante, não apenas profissional. Eles acham que estão lutando contra você, ele disse, mas na verdade estão lutando contra as provas. Comecei a reforma mais tarde naquela primavera, tirei 3 semanas de folga do trabalho, usei minhas férias acumuladas, dirigi até Riverside e me mudei para casa, mesmo ela estando apenas parcialmente mobiliada e com um cheiro de carpete velho. Estar ali parecia estranho, andar por cômodos em que o vovô tinha vivido, tocar coisas que ele tinha tocado, tentar me conectar com um homem que eu mal conheci, mas que de alguma forma tinha me conhecido completamente. Geis vinha nos fins de semana. No primeiro sábado, arrancamos juntos os armários da cozinha. Isso é terapêutico, ela disse, forçando as portas dos armários, destruir algo que é seu. Ellen apareceu por volta do meio-dia com sanduíches, sentou conosco na varanda dos fundos e contou histórias do vovô. Ele costumava alimentar os pássaros todas as manhãs às 6 horas em ponto, como um relógio. Sentava aqui com o café e um livro. Homem muito tranquilo. Eu mal o conhecia, admiti. Ele conhecia você, ela disse. Uma vez me mostrou uma foto sua. Você devia ter uns 25 anos, usando uniforme de trabalho. Ele disse que você o lembrava dele mesmo quando jovem. Disse que você era firme. Essa palavra ficou comigo, firme. A reforma foi lenta, física, satisfatória. Arranquei o carpete e revelei madeira maciça por baixo, provavelmente escondida desde os anos 70. Raspei papel de parede, nivelei paredes, pintei, escolhi cores que o vovô talvez tivesse gostado, creme em vez de branco, verde salve em vez de bege. O YouTube foi meu professor, tentativa e erro foi meu método. Cometi erros. Pintei-me num canto 2 vezes, literalmente. Cortei uma peça de acabamento 15 centímetros mais curta do que devia. Quebrei 2 lajotas tentando entender o sistema de espaçadores. Mas cada erro me ensinou algo, e consertá-los fez o resultado final parecer merecido. A cozinha levou 3 fins de semana. Arranquei aqueles armários de aglomerado dos anos 80, instalei modelos simples estilo Shakir que montei eu mesmo. Bancadas novas, laminado básico, mais limpo. Substituí a torneira antiga que pingava sem parar. O cômodo inteiro se transformou de marrom datado em claro e funcional. Mas algumas noites, sozinho naquela casa, eu me sentava no escritório do vovô e sentia o peso de tudo. O luto por perder alguém que eu nunca realmente tive, o arrependimento de não ter tentado mais conhecê-lo, a sensação estranha de ser visto por alguém que eu achava que mal estava olhando. Uma noite, eu estava trabalhando no escritório, tirando livros de uma estante embutida, quando algo caiu de trás dos livros. Uma foto minha, talvez com 8 anos, foto escolar da 3ª série. No verso, na letra do vovô, estava escrito, defendeu o garoto menor, levou castigo por isso é caráter. Eu tinha esquecido completamente. A briga na 3ª série, o garoto da idade do Colin implicando com um aluno da 2ª série. Eu o empurrei, peguei detenção, fiquei de castigo 1 mês. O vovô lembrou. Guardou a foto por 23 anos. Geis me encontrou sentado ali segurando aquilo. O que é isso? Mostrei a ela. Ela olhou, depois sentou ao meu lado no chão. Ele viu quem você realmente é, ela disse em voz baixa. Viu, eu disse. E eu nem sabia que ele estava olhando. Minha voz quebrou nessa última parte, simplesmente desmoronou, e então eu chorei de verdade, pela primeira vez desde que tudo isso começou. Não pela herança ou pela guerra familiar, mas por perder alguém que tinha me visto quando eu achava que era invisível. Jay só me abraçou, não disse nada, apenas me deixou sofrer. O trabalho continuou. Contratei um empreiteiro para as partes maiores, encanamento e elétrica, mas fiz todo o resto sozinho. Instalei piso novo, reconstruí a varanda dos fundos, troquei luminárias. Numa manhã cedo, enquanto levava entulho para a entrada da garagem, meu telefone vibrou com um número desconhecido de Riverside. Sr. Cross, aqui é o investigador Mendes. Atualização rápida. Estamos perto de concluir a análise da escritura. Talvez eu precise que o senhor venha em breve para identificar assinaturas formalmente. O tom dele era seco, só negócios. É tão grave assim? Eu perguntei. Para a pessoa que protocolou, sim, ele disse, fez uma pausa. E Sr. Cross, continue documentando. Padrões importam. Então desligou. Fiquei ali na entrada segurando um saco de lixo, ouvindo o zumbido das cigarras.
O mundo estava comum, silencioso, mas em algum lugar por trás desse silêncio algo pesado começava a se inclinar. Numa sexta-feira à noite, eu estava pintando a sala quando alguém bateu. Olhei pela janela. Colin, sozinho. Nenhuma caminhonete, devia ter estacionado na rua. Esperto, não queria que os vizinhos anotassem a placa de novo. Não abri a porta, apenas peguei o telefone e comecei a gravar pela janela. Ele usava jeans e camiseta, mãos nos bolsos, tentando parecer casual, mas os ombros estavam tensos, o maxilar travado. Ele bateu de novo. Garrett, eu sei que você está aí. Precisamos conversar. Abri a porta, mas fiquei no batente, não o deixei entrar, telefone gravando no bolso. O ar da noite estava quente, grilos começando a cantar na mata atrás da casa. Você está invadindo propriedade, eu disse. Há um aviso formal registrado. Eu sou seu irmão, ele disse, a voz tensa, como se estivesse se esforçando para manter a calma. Podemos por favor conversar como adultos sobre isso, ele gesticulou para a casa, o quintal, tudo, sobre a insanidade do que está acontecendo. Você realmente vai destruir nossa família por causa de um monte de madeira e pregos. Eu não estou destruindo nada, eu disse. Estou morando na casa que meu avô me deu. Eu tenho 4 filhos, Garrett. Lá estava de novo, o mesmo argumento que ele vinha usando há meses. Você não tem ninguém. Você continua dizendo isso como se importasse, eu disse, mantendo a voz nivelada, calma, como se ter filhos tornasse você mais merecedor da propriedade de outra pessoa. O maxilar dele se contraiu, o rosto ficando mais vermelho. Isso deveria importar. Você está punindo crianças inocentes por algo que não tem nada a ver com elas. Não, eu disse. Eu só não sou responsável pelas suas decisões financeiras, seus empréstimos empresariais, seus planos de expansão, seu estilo de vida. Nada disso é problema meu. Você vai se arrepender disso, ele disse, não exatamente uma ameaça, mas como uma previsão, como se estivesse me avisando de algo inevitável. Talvez, eu disse, mas será o meu arrependimento, não o seu. Agora saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Ele me encarou por 5 segundos, depois virou e caminhou até a rua, mãos ainda nos bolsos, ombros rígidos. Mesmo assim liguei para a polícia de Riverside e registrei a violação. Disseram que fariam acompanhamento. Naquela noite, sozinho na casa, sentei na varanda dos fundos recém-finalizada, cerveja na mão, olhando para a mata atrás da propriedade. O ar estava fresco, estrelas começando a aparecer. Eu podia ouvir a rodovia à distância, carros indo para outros lugares. Meu telefone vibrou. Notificação do aplicativo bancário. O saldo da conta mostrava que o inventário tinha sido concluído. O dinheiro finalmente era legalmente meu. Nada mais pendente, nada mais de espera, nada mais de talvez. Apenas ali, real, inegável, $267.000 com um toque de botão. Eu podia dividir, fazer as pazes, fazê-los parar, encerrar essa guerra que tinha me custado 1 ano. De sono e a maior parte das minhas relações familiares. Meu dedo pairou sobre a tela de transferência. Tudo o que eu precisava fazer era digitar os dados da conta do Colin, apertar confirmar e ver os números se moverem. Então bloqueei o telefone, coloquei-o no corrimão da varanda, dei um gole na cerveja e observei as árvores balançarem com a brisa. Porque fazer as pazes com ele significava me apagar, significava admitir que ser o esquecido era meu trabalho permanente, significava concordar que a minha vida valia menos que a do Colin. E o vovô não tinha me dado isso para que eu desaparecesse de novo. No fim do verão, registrei oficialmente a propriedade como um centro de retiro, protocolei a papelada no centro da cidade, obtive a designação adequada de empresa de responsabilidade limitada, seguro empresarial, alvarás de ocupação. Fiz tudo do jeito certo, porque sou inspetor de códigos e sei como as coisas devem ser feitas. Garanti que cada placa de saída estivesse dentro da norma, cada detector de fumaça em conformidade e cada licença atualizada. O Centro de Retiro Casa Benjamin, uma pequena operação com status de organização sem fins lucrativos, foi pensado para profissionais criativos que precisavam de espaço para trabalhar sem distrações, com no máximo 8 participantes por sessão para manter o ambiente íntimo e focado. Geis ajudou a criar um site simples, com fotos da casa, do espaço de trabalho e dos terrenos, uma página explicando a missão, oferecer um santuário para aqueles cujo trabalho foi ignorado, outra página com preços, valores razoáveis que cobriam os custos mas não afastavam ninguém, e uma terceira mostrando o espaço, os cômodos reformados, a luz natural, o silêncio. Eu não anunciei nada para a família, não enviei convites, apenas deixei que existisse e falasse por si. Tyler me mandou mensagem dizendo que tinha visto o site e que era brilhante. No começo do outono, Geis teve uma ideia, e se você fizesse um vídeo curto, não por vingança, mas por encerramento, documentando a transformação, a história e o motivo por trás disso. Filmamos ao longo de 2 fins de semana. A videomaker, uma mulher chamada Raquel, captou o processo da reforma, os antes e depois. Ellen contou histórias do vovô diante da câmera.
Frank deu uma breve entrevista sobre o que tinha testemunhado. Tyler falou sobre as dinâmicas familiares que observou ao crescer. Eu narrei partes, falei sobre o que significava ser ignorado, herdar não apenas uma propriedade, mas validação. O vídeo final se chamou A Casa que Ele Me Deu. Subimos no YouTube em meados de outubro, sem divulgar, apenas colocando no mundo. Em uma semana, 15.000 visualizações. Comentários de desconhecidos compartilhando suas próprias histórias familiares. No dia de Ação de Graças, 50.000 visualizações. Então um comentário em especial continuava sendo curtido repetidamente, às vezes a pessoa mais silenciosa da família é a que está prestando atenção. Aquilo me atingiu mais do que deveria. Outro dizia, seu avô sabia exatamente o que estava fazendo. Pela primeira vez, estranhos me entendiam melhor do que minha própria família jamais entendeu. Bem nessa época, Robert me enviou um e-mail com uma única linha. Os peritos forenses do condado concluíram a análise da escritura. Conversamos na segunda-feira. Curto, clínico, mas aquilo vibrava sob a minha pele como um trovão distante. Algo estava vindo. A mensagem do Tyler chegou tarde numa noite. Sua mãe viu o vídeo, está furiosa, diz que você está envergonhando a família publicamente. Li 2 vezes e não senti nada, apenas uma espécie de aceitação silenciosa. Eles tinham passado meses atacando meu caráter em sussurros, em círculos de oração. Agora a verdade simplesmente estava visível, e visibilidade parecia justiça. Eles tentaram de novo antes do dia de Ação de Graças. Colin e Ashley desta vez. Eu não abri a porta. Chamei a polícia, eles foram autuados e finalmente pararam de aparecer pessoalmente. Ellen me contou. Depois que os vizinhos estavam comentando. Eles viram o vídeo, ela disse. Acham que é lindo, e acham que sua família deveria sentir vergonha. Ela não disse isso com crueldade, apenas com verdade. Foi aí que percebi o poder de contar a própria história. Quando você para de deixar outras pessoas falarem por você, as vozes delas de repente importam menos. O Natal eu passei na casa da Ellen. Ela me convidou, ela e Jace fizeram peru e todos os acompanhamentos. Os filhos adultos dela estavam lá, com suas famílias. Frank apareceu com a esposa, Rita passou com sobremesa. É assim que família deveria ser, Jace disse depois. Eu concordei. Janeiro chegou, aproximando-se o aniversário de 1 ano da morte do vovô. Eu já estava na casa havia 9 meses, ela parecia minha. No dia 3 de fevereiro, por volta das 7 da noite, houve uma batida agressiva e insistente na porta. Olhei a câmera, Colin, meu pai e meu tio Mark, os 3. Liguei para a polícia primeiro, invasão ativa de propriedade, 3 pessoas com notificações anteriores registradas. Depois fui até a porta, mas não abri, falei através dela, vocês estão invadindo propriedade, a polícia está a caminho. Abra esta porta, meu pai disse, com uma voz que eu não ouvi havia 10 meses, ainda com aquele tom de autoridade. Não, eu disse. Somos sua família, você nos deve uma conversa. Eu não devo nada a vocês. Eles foram embora antes da polícia chegar. Mesmo assim mostrei as imagens. O policial que atendeu revisou o vídeo 2 vezes. Sr. Cross, eles foram explicitamente advertidos. Isso eleva para invasão de propriedade como contravenção. Acusações serão apresentadas. O tom dele era solidário de um jeito que policiais raramente são. Assenti, um alívio pequeno e exausto se instalando. No dia 15 de março, eu estava cuidando do jardim quando ele veio, segurando um papel. Isto estava na minha caixa de correio, ela disse, endereçado a você. Era uma carta escrita à mão da minha mãe, sem envelope, apenas papel dobrado. Garret, seu pai está com problemas de saúde. Esta é sua última chance de fazer parte desta família. Mãe. Li 2 vezes e entreguei a ele. O que você acha? Perguntei. Acho que é manipulação, tática clássica de culpa. Guardei a carta na pasta do meu notebook. Não respondi, não me envolvi. Em abril, recebi uma mensagem do Tyler. Aviso, eles estão planejando algo. A Vanessa mencionou uma consulta com o advogado. Nada veio. Nenhum processo, nenhuma nova exigência, apenas silêncio, aquele tipo estranho. Numa manhã de segunda-feira, Robert ligou. Garret, o promotor analisou o caso da escritura falsificada. Seu irmão será acusado de uma contagem de registro de instrumento falso e uma contagem de tentativa de fraude. Seus pais também foram entrevistados. Meus pais, eu perguntei. Eles tentaram corroborar a história do Colin, disse Robert, mas as assinaturas, os registros de tempo e as imagens de vigilância contradisseram tudo. O promotor decidiu não apresentar acusações contra eles, mas o relatório não é favorável. Eu não senti alegria, apenas uma validação profunda e estável. Finalmente alguém com autoridade via a verdade. Bem mais de 1 ano depois da morte do vovô, o vídeo tinha chegado às centenas de milhares de visualizações. Alguns blogs locais entraram em contato. Eu disse não.
Eu estava sentado na varanda dos fundos com a Jace, o pôr do sol passando pelas árvores, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Alô, Garré. É o Colin. Fiquei em silêncio, deixei ele falar. Eu preciso de ajuda, ele disse, a voz diferente, derrotada. Ashley me deixou, levou as crianças. O negócio acabou, falência. Sinto muito em ouvir isso, eu disse, e estava mesmo. Eu sei que estraguei tudo com a casa, a herança, a forma como agi. Descontei tudo em você, a escritura falsificada, a polícia, usar as crianças. Eu sei que foi errado. Eu só não consegui ver além do meu próprio pânico. Eu disse. Eu fiz. Existe alguma forma? Não estou pedindo dinheiro, só. Precisava dizer que sinto muito. Olhei para Jace. Ela não me disse o que falar, apenas ficou ali comigo. Ok, eu disse. Só isso. Ok. O que você quer que eu diga? Que somos irmãos de novo. Quer dizer, sim. Você tentou roubar de mim, tentou arruinar meu trabalho, tentou virar as crianças contra mim. Colin, foi nisso que você se tornou. Silêncio. Eu aceito seu pedido de desculpas. Acredito que você esteja arrependido, mas não somos mais família. Isso mudou no dia em que você escolheu violência em vez de honestidade. Então é isso, você vai simplesmente me deixar perder tudo. Eu não estou deixando você fazer nada. Você fez isso, não eu. Ele desligou. Jace estendeu a mão e segurou a minha. Como você se sente? Cansado, eu disse. Só cansado. Em setembro, comecei a receber pequenos retiros criativos na casa, oficinas de escrita, intensivos de arte, sessões de composição musical. 8 pessoas a cada fim de semana, todas carregando a mesma história em formas diferentes, serem ignoradas, serem quietas demais, ouvirem que o trabalho delas não importava. Mas ali importava. Os participantes pagavam valores modestos, as refeições eram simples, as noites eram coletivas, e em todos os cantos da casa as pessoas respiravam um pouco mais aliviadas, como se finalmente tivessem permissão. Foi nisso que a casa se transformou, permissão, validação. Ellen ajudou a coordenar. Tyler veio um fim de semana, levou a câmera, documentou tudo. Em novembro, eu já tinha reservas até o verão seguinte. O promotor enviou ao Robert uma atualização curta, Colin aceitou um acordo judicial, multas, serviço comunitário e aconselhamento financeiro obrigatório, nenhum contato com você por 2 anos. Robert me encaminhou com uma única linha, acabou. E, pela primeira vez, pareceu verdade. Quase 2 anos depois daquela primeira ligação do advogado, eu estava na varanda dos fundos ao pôr do sol, cerveja na mão, olhando para a mata, a mesma vista que o vovô via todas as manhãs com o café e os pássaros. Obrigado por me escolher, eu disse em voz alta. O vento passou pelo carvalho, e por um segundo quase pareceu uma resposta atrás de mim. Jay saiu, envolveu a cintura com os braços. Tudo bem, ela perguntou. Sim, eu disse. E pela primeira vez, eu realmente estava. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Eles me demitiram um ano antes de a minha aposentadoria ser consolidada. É apenas negócio, eu sorri, tudo bem. Fui para casa e protocolei uma ordem de cessar e desistir. Eles esqueceram que eu era o dono da patente da máquina que fabrica o produto mais vendido deles. A produção parou instantaneamente. Em Reddit, então meu empregador de 22 anos decidiu me dispensar exatamente 12 meses antes de a minha aposentadoria ser totalmente consolidada. O diretor financeiro me disse que era apenas negócio. Eu sorri, apertei a mão dele e fui para casa. Então lembrei a eles que a máquina que gera 40% da receita anual deles funciona com uma patente que eu nunca cedi. A produção parou naquela mesma semana. Apertem os cintos porque essa história é de queima lenta, com um final satisfatório. Eu sou Kevin, tenho 54 anos e passei mais de 2 décadas como engenheiro mecânico sênior na Hartwell Manufacturing. Nós fabricávamos equipamentos industriais de embalagem, aquele tipo de maquinário pesado que enche, sela e rótula produtos para empresas que você definitivamente já ouviu falar, produtos alimentícios, suprimentos de limpeza, recipientes farmacêuticos. Se vinha em uma garrafa ou em uma caixa e saía de uma linha de montagem em algum lugar do meio oeste, havia uma chance razoável de que o equipamento da Hartwell tivesse passado por ali em algum momento. Comecei lá aos 32 anos, depois de passar meus 20 e poucos anos pulando entre pequenas empresas de engenharia que acabavam falindo ou sendo adquiridas. A Hartwell era diferente, familiar, pertencente à mesma família por 3 gerações, bons benefícios, um plano de aposentadoria que realmente significava alguma coisa, o tipo de lugar onde você podia construir uma carreira em vez de apenas acumular salários até o próximo aviso de demissão. A família Davenport era dona da Hartwell desde 1962.
Walter Davenport a fundou, seu filho Richard a expandiu, e a filha de Richard, Patrícia, estava comandando tudo quando entrei em 2002, pessoas boas, que entendiam que o sucesso na manufatura vinha de manter trabalhadores qualificados por tempo suficiente para realmente aprender o negócio, um conceito revolucionário hoje em dia, aparentemente. E eu construí algo lá, não apenas uma carreira, uma máquina de verdade. Lá em 2009, a Hartwell estava enfrentando dificuldades, a recessão atingiu duramente a manufatura e nossa principal linha de produtos estava sendo esmagada por concorrentes estrangeiros mais baratos. Os antigos sistemas de selagem que vendíamos há décadas eram confiáveis, mas lentos. Os clientes queriam maior velocidade de produção sem sacrificar a qualidade. Nossos projetos existentes não conseguiam entregar isso sem grandes concessões. Lembro de estar sentado na reunião semanal de engenharia naquele fevereiro, observando Patrícia Davenport explicar a situação, pedidos em queda de 32%, 2 grandes clientes já haviam migrado para concorrentes, um terceiro estava pesquisando outras opções. Se não encontrássemos uma forma de nos diferenciar, a Hartwell talvez não sobrevivesse por mais 2 anos. Naquela noite fui para casa e comecei a rabiscar, não para a empresa, não oficialmente, apenas porque eu não conseguia parar de pensar no problema. Tinha que haver uma maneira de aumentar a velocidade de selagem sem perder precisão. Todas as abordagens existentes tentavam resolver isso tornando os mecanismos mais rápidos, mas mais rápido significava mais calor, mais desgaste, mais variabilidade, a direção completamente errada. Passei 18 meses na oficina da minha garagem desenvolvendo uma solução diferente, noites depois do jantar enquanto minha esposa assistia aos programas dela, fins de semana em que meus amigos estavam pescando ou vendo jogos, dias de férias que eu nunca realmente tirei férias. Projetei um mecanismo rotativo de selagem que podia processar recipientes 40% mais rápido do que qualquer outra coisa no mercado, mantendo ao mesmo tempo as tolerâncias de precisão exigidas pelos nossos clientes. A inovação principal foi um sistema de queime de pressão variável que se ajustava automaticamente com base no material e na espessura do recipiente. Em vez de fazer o mecanismo girar mais rápido, eu o tornei mais inteligente. A máquina lia cada recipiente em tempo real e calibrava sua pressão de acordo. Garrafas de vidro, recipientes plásticos, latas de alumínio, não importava, o sistema se adaptava instantaneamente. Parece simples quando descrevo agora, mas na época era uma engenharia genuinamente nova. Construí 3 iterações de protótipo antes de o projeto se estabilizar. Queimei cerca de $23.000 do meu próprio dinheiro em materiais, custos de usinagem e equipamentos de teste. Minha esposa achava que eu estava perdendo a cabeça. Talvez eu estivesse, mas eu sabia que havia algo ali. Aqui está a parte importante, desenvolvi isso no meu próprio tempo, usando meu próprio equipamento, com meu próprio dinheiro. Meu contrato de trabalho na época tinha cláusula padrão de propriedade intelectual, cobrindo o trabalho feito durante o horário da empresa ou usando recursos da empresa, mas eu fui cuidadoso, obsessivamente cuidadoso. Cada componente foi comprado com fundos pessoais, da minha própria conta corrente. Cada hora de desenvolvimento aconteceu fora do trabalho. Mantive recibos, registros de tempo e fotografias datadas do progresso da oficina da minha garagem. Cheguei até a fazer meu vizinho testemunhar e assinar parte da documentação, apenas para ter um terceiro que pudesse verificar a linha do tempo. Paranoico, com certeza, mas eu já tinha visto o que acontecia com engenheiros que inventavam coisas no tempo da empresa. A empresa ficava com tudo, o inventor ganhava uma placa e talvez um pequeno bônus. Eu queria algo diferente se isso realmente funcionasse. Quando levei o conceito à liderança da Hartwell no fim de 2009, eles ficaram interessados, mas céticos. A empresa estava perdendo dinheiro rapidamente, não tinha capital para investir em tecnologia não comprovada. Patrícia Davenport gostou da ideia, mas o diretor financeiro da época ficava balançando a cabeça por causa dos custos de desenvolvimento e do tempo até o lançamento no mercado, então eu fiz uma proposta. Eu licenciaria a patente para a Hartwell, de forma exclusiva para fabricação e vendas. Em troca, eu receberia uma taxa de royalties de 3% sobre cada unidade vendida que incorporasse meu mecanismo de selagem. O acordo era claro, eu mantinha a propriedade total da patente. A Hartwell obtinha direitos exclusivos para fabricar e vender equipamentos usando o projeto, mas apenas enquanto o contrato de licenciamento permanecesse ativo. Os advogados revisaram tudo, ambos os lados assinaram. A patente número 8.234.567 foi registrada em meu nome. O sistema rotativo de selagem Hartwell RS400 foi lançado em 2011. Ele salvou a empresa em 3 anos. O RS400 se tornou o produto principal da Hartwell. As vantagens de velocidade e precisão eram exatamente o que o mercado queria. Clientes da indústria de manufatura estavam sob pressão constante para aumentar a produção sem aumentar os custos. Minha máquina permitiu que eles fizessem exatamente isso. Passamos de um fabricante regional em dificuldades para líderes do setor. Os pedidos começaram a chegar de todo o país e depois do exterior. A Hartwell abriu uma segunda unidade de produção apenas para acompanhar a demanda.
A máquina que eu projetei na minha garagem agora gerava aproximadamente 40% da receita total da empresa. Meus cheques de royalties eram substanciais, não dinheiro para se aposentar em um iate, mas suficientes para quitar minha casa e construir uma reserva confortável. Minha esposa parou de achar que eu era louco e passou a achar que eu era inteligente, o que foi muito bom. Mas, importante ainda, eu era valorizado na empresa. Fui promovido a engenheiro sênior em menos de 2 anos após o lançamento do RS400, recebi minha própria equipe de desenvolvimento para trabalhar em melhorias e projetos da próxima geração e era consultado em todas as grandes decisões de produto. Quando clientes vinham para visitas às instalações, Patrícia Davenport sempre me apresentava pessoalmente, o cara que salvou a Hartwell, o cara que construiu a máquina. Durante 15 anos, era isso que eu era. A empresa me tratava bem, eu os tratava bem, o relacionamento funcionava. Então a família Davenport vendeu a empresa. Aconteceu rápido. Patrícia estava se aproximando dos 70 anos e seus filhos não tinham interesse em manufatura. Os proprietários da terceira geração decidiram que queriam sair. O Private Equity apareceu com uma oferta boa demais para recusar, alguma firma de Chicago com um nome que parecia ter sido gerado por um algoritmo de palavras aleatórias. Na primavera do ano passado, a Hartwell Manufacturing passou a pertencer à Granite Peak Capital Partners. Eu sabia o que Private Equity significava. Qualquer pessoa que já trabalhou na manufatura sabe. Eles compram empresas, espremem os custos e as revendem em até 5 anos. Os funcionários que construíram o valor são descartados como ineficiências operacionais. Os novos donos extraem a riqueza e seguem para o próximo alvo. Mas eu achava que estava seguro. Eu era essencial. Eu detinha a patente do produto mais lucrativo deles. Meu contrato de licenciamento era a prova de falhas. Eles não podiam me tocar. Eu tinha sido cuidadoso em 2009. Essa cautela deveria me proteger agora. Acontece que eu estava certo apenas pela metade. A nova liderança chegou poucas semanas após o fechamento da aquisição. Um diretor executivo chamado William Ashford, que nunca havia trabalhado em manufatura antes, mas tinha um MBA de algum lugar impressionante e uma reputação de redução agressiva de custos. O cara parecia ter saído da capa de uma revista de negócios, terno perfeito, corte de cabelo perfeito, sorriso perfeito que nunca chegava aos olhos. O diretor financeiro era Douglas Brennan, na casa dos 40 anos, com histórico em consultoria. Ele olhava para planilhas do mesmo jeito que um cirurgião olha para um paciente na mesa, identificando o que cortar. Toda a conversa com Douglas parecia uma auditoria de eficiência. Ele perguntava sobre números de pessoal enquanto você tentava explicar processos técnicos, perdendo completamente o ponto todas as vezes. E eles trouxeram consultores, uma equipe inteira, jovens em roupas caras que caminhavam pelas instalações com pranchetas, fazendo perguntas sobre níveis de pessoal e eficiência operacional. Eles paravam em estações de trabalho, observavam as pessoas por alguns minutos e faziam anotações. Ninguém nunca explicava o que estavam avaliando. Esse era o objetivo, manter todos nervosos. Pessoas nervosas não reclamam. Os primeiros 6 meses sob a propriedade da Granite Peak foram desconfortáveis, mas administráveis. As demissões começaram nos departamentos de apoio, primeiro o pessoal administrativo, depois parte da gerência intermediária. Janice, da contabilidade, que estava lá quase tanto tempo quanto eu, recebeu um pacote de desligamento e 2 semanas para esvaziar sua mesa. O homem que gerenciava nossas operações de armazém havia 15 anos foi substituído por alguém mais jovem e mais barato. Os consultores continuavam rondando a divisão de engenharia, mas ainda não tinham feito nenhum movimento. Nós éramos valiosos demais para cortar sem cuidado. O RS400 ainda era a vaca leiteira. Você não demite as pessoas que entendem como a vaca leiteira funciona. Eu mantive a cabeça baixa, fiz meu trabalho, esperei que a tempestade passasse, recebi meus cheques de royalties e tentei não pensar no que estava por vir. Então veio a revisão da aposentadoria. A equipe financeira da Granite Peak fez uma auditoria profunda de todos os benefícios dos funcionários. O que eles descobriram foi que o plano de aposentadoria legado da Hartwell estava significativamente subfinanciado em relação às obrigações atuais da empresa. A família Davenport vinha cobrindo a diferença com os lucros operacionais, ano após ano, mas essa abordagem não se alinhava à estrutura de custos da Granite Peak. Eles queriam maximizar o valor de curto prazo para uma revenda futura. As obrigações com aposentadorias trabalhavam contra esse objetivo. A solução deles foi elegante do ponto de vista de uma planilha. Qualquer funcionário até 18 meses da consolidação da aposentadoria receberia uma oferta de aposentadoria antecipada. Aqueles que recusassem seriam transferidos para um programa de contribuição com correspondência do tipo 401k. A empresa não garantiria mais pensões de benefício definido para novos inscritos. Eu estava com 21 anos de empresa. A aposentadoria se consolidava aos 22 anos, 12 meses distante de garantir benefícios que eu vinha acumulando havia mais de 2 décadas. Os valores não eram pequenos.
A consolidação total significava cerca de $4.200 por mês pelo resto da vida, começando aos 62 anos, mais subsídios de seguro de saúde, além de benefícios de sobrevivência para minha esposa caso eu morresse primeiro. O valor total ao longo da vida ficava em torno de $1.200.000, dependendo de quanto tempo eu vivesse. Faltar 12 meses significava não receber nada disso, apenas um saldo de 401k que era uma fração do que me havia sido prometido. A reunião com Douglas Brennan aconteceu numa tarde de terça-feira, em março. O escritório dele tinha sido a antiga sala de conferências antes da aquisição, agora tinha paredes de vidro fosco e móveis que custavam mais do que a maioria dos trabalhadores da linha de montagem ganhava em um mês. Havia arte nas paredes, arte abstrata, do tipo que existe para que as pessoas saibam que você pode se dar ao luxo de comprar arte. Douglas estava sentado atrás da mesa quando eu cheguei, não se levantou para me cumprimentar, não veio até a frente para apertar minha mão como Patrícia Davenport sempre fazia, apenas ficou ali sentado com papéis organizados à sua frente, como adereços. Kevin, obrigado por vir, ele disse, gesticulando para a cadeira do outro lado da mesa. Ofereceu café, eu recusei, sentei e esperei. Eu tinha aprendido ao longo dos anos que o silêncio deixa as pessoas desconfortáveis, e pessoas desconfortáveis falam mais do que deveriam. Douglas embaralhou seus papéis, papéis importantes, aparentemente. Ele queria que eu visse quantos papéis importantes ele tinha. Vou ser direto com você, porque respeito seu tempo de casa. Estamos reestruturando a divisão de engenharia. Seu cargo está sendo eliminado, com efeito em 30 dias a partir de agora. Eu não reagi, apenas fiquei ali processando, mantive o rosto neutro. Anos de engenharia me ensinaram que a primeira reação raramente é a melhor reação, primeiro coletar dados, reagir depois. Douglas interpretou meu silêncio como um convite para continuar. Você receberá um pacote de desligamento equivalente a 6 meses de salário, mais qualquer folga remunerada acumulada. Seu plano de saúde continuará pelo Cobra por 18 meses a taxas subsidiadas. É um pacote competitivo, dadas as condições atuais do mercado. Eu ainda não tinha dito nada. Douglas parecia desconfortável com o silêncio, mexeu na cadeira cara, ajustou as abotoaduras caras. Olha, Kevin, eu entendo que você está perto da consolidação da aposentadoria. Infelizmente, o cronograma da reestruturação não acomoda circunstâncias individuais. É apenas negócio. Não leve para o lado pessoal. As palavras ficaram pairando ali, apenas negócio, não leve para o lado pessoal. Duas frases que sempre significam exatamente o oposto do que afirmam. Eu assenti lentamente. Só negócio, exatamente. Ele pareceu aliviado. Por eu aparentar estar lidando bem com aquilo. Nós apreciamos tudo que você contribuiu ao longo dos anos. A Hartwell não estaria onde está hoje sem suas inovações. Você quer dizer o RS-400? Entre outras coisas, sim. Essa linha de produtos foi extremamente valiosa. O tom dele era ensaiado, suave, como se tivesse praticado aquela conversa na frente do espelho. Eu me levantei. Douglas estendeu a mão para um aperto de despedida, um gesto destinado a sinalizar que aquilo era amigável, profissional, apenas dois homens de negócios concluindo uma transação. Eu apertei a mão dele com firmeza, sorri. Tudo bem, eu disse. Nenhuma discussão, nenhuma ameaça, nenhuma explosão emocional, apenas aceitação. Douglas pareceu surpreso, realmente surpreso. A expressão ensaiada dele escorregou por um segundo. Eu esperava mais resistência, para ser sincero. Alguns dos outros funcionários seniores ficaram bastante emocionais com a transição. Eu continuei sorrindo. A resistência mudaria alguma coisa? Não, infelizmente. Então vou poupar minha energia. Obrigado pela conversa, Douglas. Saí do escritório dele, mantive o passo constante, não apressei, não hesitei. Recolhi meus itens pessoais da mesa enquanto meus colegas observavam com aquela simpatia constrangedora que as pessoas demonstram quando estão aliviadas por não terem sido elas. Tom, da minha equipe de engenharia, passou pela minha mesa enquanto eu empacotava. O rosto dele estava pálido. Kevin, acabei de ouvir. Isso é insano. Você construiu este lugar. Eu dei de ombros. Aparentemente isso não importa mais. O que você vai fazer? Ir para casa, pensar nas coisas. Não se preocupe comigo, Tom. Você tem a sua própria situação para administrar. Ele assentiu devagar, ainda parecia enjoado com aquilo. Bom garoto, provavelmente seria o próximo na lista. Entreguei meu crachá segurança na recepção, caminhei até o carro, sentei no banco do motorista por exatamente 3 minutos, organizando meus pensamentos, e então dirigi para casa. Minha esposa estava na cozinha quando entrei. Ela viu meu rosto antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Eles fizeram isso, ela disse. Não foi uma pergunta. Sim. 30 dias. Só negócio. Não leve para o lado pessoal.
Ela não disse nada, apenas veio e me abraçou. Ficamos ali por um minuto. Então ela se afastou e me olhou com aquela expressão que ela faz quando está pensando 3 jogadas à frente. Qual é o plano? Eu sorri o mesmo sorriso que tinha dado a Douglas Brennan. Vou fazer uma ligação. Sandra Mitchell tinha sido minha advogada de propriedade intelectual desde que registrei a patente original em 2009. Ela estava no começo dos 60 anos agora, semi-aposentada, só aceitava casos que a interessavam. O meu sempre a interessou, havia algo em um engenheiro que realmente tinha se planejado com antecedência, pelo menos uma vez. Sandra, é o Kevin. Eles acabaram de me demitir. Ouvi a cadeira dela render pelo telefone. Provavelmente estava no escritório de casa, trabalhando em outra coisa. Não mais. Quando? Com efeito em 30 dias. Um ano antes de a minha aposentadoria se consolidar. Houve uma pausa, longa. Eu quase consegui ouvir a mente dela trabalhando. Sandra tinha um jeito particular de processar problemas, metódico, minucioso. As mesmas características que a tornavam uma boa advogada de patentes a tornavam perigosa em negociações. Kevin, ela disse com cuidado, você revisou seu contrato de licenciamento recentemente? Não, há alguns anos. Por quê? Porque existe uma cláusula de rescisão, seção 12, parágrafo 3. Se qualquer uma das partes violar materialmente o espírito da relação comercial, a outra parte pode rescindir o contrato de licenciamento com aviso prévio por escrito de 30 dias. Eu me lembrei daquela cláusula. Nós a incluímos como proteção contra Hartwell vender a empresa para alguém que pudesse tentar explorar a tecnologia de forma inadequada, exportá-la para o exterior, licenciá-la para concorrentes sem o meu conhecimento, esse tipo de coisa. Mas eu sempre tinha presumido que era algo teórico, uma rede de segurança que nunca seria realmente necessária. Sandra continuou, um argumento razoável pode ser feito de que encerrar seu vínculo empregatício especificamente para evitar obrigações de aposentadoria constitui uma violação material do espírito da relação comercial. Você desenvolveu essa tecnologia enquanto trabalhava lá. Eles a estão usando para gerar centenas de milhões em receita. Dispensar você para economizar custos de aposentadoria enquanto continuam lucrando com a sua propriedade intelectual pode ser visto como agir de má fé. Esse argumento se sustentaria no tribunal? Talvez. Talvez não. Os tribunais não gostam de padrões subjetivos. Espírito da relação é difícil de provar. Mas aqui está o que definitivamente se sustentaria. O contrato de licenciamento exige pagamentos contínuos de royalties enquanto a Hartwell fabricar equipamentos usando sua tecnologia patenteada. Se eles pararam de fazer pagamentos de royalties ou tentaram invalidar sua titularidade, isso é uma violação inequívoca. Quando foi o seu último pagamento? Pensei um pouco. Dezembro. O pagamento do quarto trimestre veio exatamente no prazo. Eu ainda não recebi o do primeiro trimestre, mas ele só vence no fim de abril. Verifique sua papelada de rescisão, disse Sandra. Veja se há alguma linguagem sobre o contrato de licenciamento. Encontrei os documentos do pacote de desligamento. Douglas tinha me entregado uma pasta grossa cheia de juridiquês, linguagem padrão de renúncia de reivindicações, cláusula de não difamação, informações sobre continuidade de benefícios. Li tudo 2 vezes. Encontrei na página 6, um único parágrafo, enterrado na seção de disposições diversas, fácil de passar despercebido se você não estivesse procurando, projetado para ser despercebido. O funcionário reconhece que toda a propriedade intelectual desenvolvida durante o emprego ou relacionada às operações da empresa pertence a Hartwell Manufacturing LLC e concorda em ceder quaisquer reivindicações pendentes sobre tal propriedade como condição para receber os benefícios de desligamento. Eles estavam tentando tomar minha patente, silenciosamente escondida na papelada de demissão, como uma cláusula que ninguém lera. Assine aqui para receber sua indenização, e a propósito, tudo o que você inventou agora é nosso. Sandra, eu disse, acho que temos um problema. Não, Kevin, ela quase riu, eles é que têm um problema. Só ainda não sabem. As 2 semanas seguintes passaram rápido. Sandra montou uma equipe jurídica. O sócio dela cuidava de litígios corporativos. Um associado mais jovem era especializado em disputas de patentes. Entre eles, tinham mais experiência do que todo o departamento jurídico da Hartwell junto. Eu reuni todos os documentos relacionados ao desenvolvimento original da patente, os recibos mostrando compras pessoais de equipamentos e materiais, extratos bancários provando que o dinheiro veio das minhas contas, os registros de tempo comprovando que eu trabalhará no projeto fora do horário da empresa, as fotografias datadas da oficina da minha garagem mostrando a progressão dos protótipos, as declarações assinadas do meu vizinho confirmando que ele me vira trabalhando à noite e nos fins de semana. O contrato de trabalho original de 2002, que antecedia meu trabalho com a patente, não continha quaisquer reivindicações sobre propriedade intelectual desenvolvida de forma independente. Esse contrato havia sido substituído por versões posteriores, mas nenhuma delas alterou as disposições de propriedade intelectual.
Eu verificava toda vez que me pediam para assinar uma atualização. Sempre lia as letras miúdas. Sempre. A trilha de papel era a prova de balas. Eu tinha sido paranoico 15 anos antes, quando desenvolvi aquela tecnologia. Essa paranoia estava prestes a valer a pena. Sandra redigiu uma carta de cessar e desistir, 16 páginas de linguagem jurídica precisa. Li tudo com ela em uma chamada de vídeo. Ela explicou cada seção. Este parágrafo estabelece sua propriedade incontestável da patente com base na documentação original. Esta seção detalha os termos do contrato de licenciamento e o histórico de conformidade. Esta parte aborda a tentativa de cessão fraudulenta nos documentos de desligamento. E esta seção final é o golpe fatal. Qual é o golpe fatal? Ela leu em voz alta. Portanto, nos termos da seção 12, parágrafo 3, do contrato de licenciamento, Kevin Patterson rescinde por meio deste o referido contrato, com efeito imediato, devido à violação material da Hartwell Manufacturing por meio da tentativa de aquisição fraudulenta de direitos de patente. Qualquer fabricação, venda ou distribuição continuada de equipamentos que incorporem a patente dos Estados Unidos número 8.234.567 constituirá infração deliberada de patente, sujeita a indenizações estatutárias agravadas de até $150 mil por unidade. Quantas unidades do RS-400 eles produziram no ano passado? Cerca de 800. Então, se eles fabricarem sequer mais uma unidade depois de receber esta carta, estarão potencialmente sujeitos a $150 mil em danos. Se fizerem 100, isso dá 15 milhões. Se continuarem produzindo no ritmo atual, eles se autoquebram em menos de um ano. Sandra sorriu. Exatamente. Enviamos a ordem de cessar e desistir por correio certificado para a sede corporativa da Hartwell. Cópias foram para William Short, Douglas Brennan, o departamento jurídico, o conselho de administração e para o advogado-geral da Granite Peak Capital Partners em Chicago. Depois, esperamos. A primeira resposta veio 18 horas após a entrega, uma confirmação, um e-mail do advogado-geral da Hartwell para Sandra, formal, cuidadosamente redigido, solicitando documentação que comprovasse minhas reivindicações de propriedade, um movimento inicial padrão, fingir que você não sabe o que sabe até ver as cartas do outro. Sandra enviou tudo, o pacote completo, 200 páginas de recibos, fotografias, contratos e declarações de testemunhas. Deixamos que eles vissem exatamente quão sólida era nossa posição. A segunda resposta veio 2 dias depois. Meu telefone tocou, número desconhecido com código de área de Chicago. Senhor Patterson, aqui é o assessor jurídico da Granite Peak Capital Partners. Precisamos agendar uma reunião imediata a respeito da sua correspondência recente. Eu os direcionei para Sandra. Ela agendou uma videoconferência para a segunda-feira seguinte. Naquele fim de semana, fiz algo que não fazia havia anos. Fui pescar, levei meu barco para o lago, fiquei sentado com a linha na água, pensando em nada em particular. Meu telefone ficou no carro. Os peixes não estavam mordendo. Não importava. Eu não estava ali pelos peixes. A manhã de segunda-feira chegou. A chamada de vídeo incluía 6 pessoas do lado deles, 2 advogados da Granite Peak em salas de conferência caras e o advogado-geral da Hartwell, com aparência nervosa. William Short parecia irritado. Douglas Brennan parecia querer estar em qualquer outro lugar. E havia alguém apresentado como um especialista em litígios de patentes, contratado de um grande escritório de Nova York, pelo menos $400 por hora para alguém daquele nível. Sandra e eu estávamos do nosso lado, apenas nós dois, ela em seu escritório em casa, eu à mesa da cozinha. William Short falou primeiro. Kevin, acho que houve um mal-entendido. Não temos nenhuma intenção de reivindicar a sua patente. Aquela cláusula nos documentos de desligamento era linguagem padrão, texto genérico, e não deveria ter sido incluída na sua situação específica. Eu não respondi. Sandra havia me orientado a permanecer em silêncio e deixá-los falar. Quanto mais falavam, mais revelavam. Douglas entrou na conversa, tentando ajudar. Estamos preparados para remover aquela linguagem do seu acordo de desligamento e honrar os termos originais. O contrato de licenciamento pode continuar como está estruturado. Não há necessidade de ação judicial aqui. Sandra inclinou-se em direção à câmera. Deixe-me ver se entendi corretamente. Vocês estão reconhecendo que a Hartwell Manufacturing não tem nenhuma reivindicação sobre a patente dos Estados Unidos número 8.234.567, que meu cliente mantém a propriedade total, e que o contrato de licenciamento permanece como documento que rege qualquer uso dessa tecnologia. Sim, disse William rapidamente, absolutamente. Tudo isso foi um mal-entendido. Ótimo. Então vocês não terão objeção em assinar um acordo alterado que confirme explicitamente esses termos por escrito. Os advogados do lado deles trocaram olhares. O especialista em litígios de patentes ativou o microfone.
O rosto dele estava cuidadosamente neutro, profissional. Quais alterações específicas vocês estão propondo? Sandra compartilhou a tela. Um documento apareceu. 23 páginas de termos revisados do contrato de licenciamento. Ela havia passado o fim de semana inteiro preparando aquilo. Primeiro, a confirmação explícita de que Kevin Patterson é o único proprietário da patente, sem quaisquer reivindicações concorrentes por parte da Hartwell, da Granite Peak ou de qualquer entidade afiliada. Segundo, uma estrutura de royalties revisada, refletindo o valor atual de mercado da tecnologia. Os 3% originais haviam sido negociados quando o RS-400 ainda não estava comprovado. 15 anos de domínio de mercado justificavam uma renegociação. Terceiro, direitos de auditoria, permitindo que meu cliente verificasse a precisão dos relatórios de unidades vendidas. Quarto, uma garantia pessoal da Granite Peak Capital Partners de que as obrigações de royalties seriam honradas independentemente de qualquer venda futura, reestruturação ou falência da Hartwell Manufacturing. O silêncio se estendeu por 15 segundos completos. Observei o rosto de Douglas Brennan passar por 3 tonalidades diferentes de vermelho. Esses termos são significativamente diferentes do acordo original, disse com cuidado um dos advogados da Granite Peak. O acordo original foi negociado quando meu cliente era um funcionário valorizado, com segurança no emprego e benefícios de aposentadoria, respondeu Sandra, com a voz calma, quase agradável. As circunstâncias mudaram. A alavancagem do meu cliente mudou de acordo. Douglas Brennan finalmente explodiu. Isso é extorsão. Vocês estão mantendo nossa linha de produção refém. Não, disse Sandra. O tom dela não mudou nem um pouco. Isso é uma negociação de propriedade intelectual. Meu cliente é dono de uma tecnologia que gera 40% da receita da empresa do seu portfólio. Vocês tentaram tomar essa tecnologia por meio de uma cláusula de cessão fraudulenta escondida nos documentos de desligamento. Vocês demitiram meu cliente especificamente para evitar obrigações de aposentadoria enquanto continuavam lucrando com a inovação dele. Se quiserem discutir extorsão, podemos acrescentar esses fatos ao registro público quando entrarmos com o processo por infração de patente. O especialista em litígios de patentes inclinou-se para a frente. Vamos ter cuidado com as caracterizações aqui. Os comentários do Sr. Brennan expressaram frustração, não acusações legais. Meu cliente não se importa com caracterizações, disse Sandra. Meu cliente se importa com compensação justa por sua propriedade intelectual. Os termos que apresentei são razoáveis. A alternativa é um litígio que lhes custará significativamente mais em honorários advocatícios, indenizações e tempo de produção perdido do que qualquer aumento de royalties que estamos propondo. William Ashford levantou a mão. Vamos fazer uma pausa. Precisamos discutir isso internamente. A chamada foi encerrada. Sandra se virou para mim no chat lateral. Eles vão fazer uma contraproposta, mas estão com medo. Aquele especialista em litígios que eles contrataram cobra pelo menos $400 por hora. Eles não o teriam trazido se não soubessem que estavam expostos. E agora? Agora esperamos. E enquanto esperamos, eles têm uma decisão a tomar: continuar produzindo unidades do RS-400 e arriscar $150 mil por unidade em indenizações, ou parar a produção e começar a perder dinheiro todos os dias. Eles não conseguem cumprir pedidos. Você acha que eles vão parar? Sandra sorriu. Acho que eles vão parar em até 48 horas. Ela estava certa. A contraproposta veio 2 dias depois. Eles concordaram em confirmar por escrito a minha propriedade da patente. Ofereceram um aumento modesto na taxa de royalties, de 3 para 4%. Rejeitaram os direitos de auditoria e a garantia pessoal. Sandra rejeitou a contraproposta. Exigimos direitos completos de auditoria, mais o pagamento retroativo do royalty do primeiro trimestre que eles planejavam reter, além de uma taxa de 7% daqui para frente. Eles voltaram concordando com auditorias de escopo limitado, mas não com a garantia nem com os 7%. Exigimos direitos completos de auditoria e uma garantia pessoal cobrindo pelo menos 5 anos de obrigação. Aceitaríamos 5%. Ida e volta. 3 semanas de negociações, ligações, e-mails e documentos revisados. Durante esse tempo, algo interessante aconteceu. As linhas de produção da Hartwell ficaram silenciosas. Não oficialmente, não publicamente. Eles anunciaram manutenção programada nos equipamentos de produção do RS-400, atualizações rotineiras para melhorar a eficiência, nada com que se preocupar, os pedidos seriam atrasados, mas entregues dentro de prazos aceitáveis. Mas eu sabia a verdade. Sandra havia enviado uma carta complementar após a primeira ordem de cessar e desistir. Ela notificava a Hartwell de que quaisquer unidades produzidas após a data de rescisão do licenciamento constituiriam infração deliberada. Cada unidade carregava potenciais indenizações estatutárias. Eles não podiam correr esse risco. Cada sistema RS-400 construído era um processo em potencial. Então eles pararam de fabricá-los.
Fiquei sabendo por Tom, meu ex-colega, que entrou em contato após a minha demissão. Ele me ligou do telefone pessoal, fora do horário de trabalho. Kevin, o chão de fábrica está morto. Nada se mexe. A gerência disse que é manutenção, mas ninguém acredita nisso. A linha do RS-400 está parada há 2 semanas. Alguma ideia do porquê? Tom hesitou. Tem um boato rolando. Algo sobre a sua patente, sobre você nunca ter realmente cedido ela para a empresa. Isso é verdade. Eu não confirmei nem neguei. Apenas disse a Tom para manter a cabeça baixa e não repetir nada do que tivesse ouvido. 3 semanas de produção zero do produto principal deles. Pedidos de clientes se acumulando, compromissos de entrega sendo descumpridos, concorrentes circulando como tubarões que sentiram cheiro de sangue na água. Ouvi por contatos do setor que 2 grandes contas já haviam iniciado conversas com outros fornecedores sobre acordos de fornecimento alternativos. As ligações da Granite Peak Partners para William Ashford estavam, segundo relatos, ficando mais frequentes, mais urgentes, mais irritadas. Eles haviam comprado a Hartwell esperando um fluxo de caixa confiável do RS-400. Em vez disso, estavam vendo o investimento se deteriorar dia após dia. O acordo final se concretizou numa tarde de quinta-feira. Sandra me ligou com os detalhes. A voz dela estava satisfeita. Eles capitularam, disse ela. Confirmação total da propriedade, sem reivindicações concorrentes. Taxa de royalties aumentada de 3 para 7%, retroativa à data da aquisição. Direitos de auditoria trimestrais com verificação independente. Garantia pessoal da Granite Peak cobrindo todas as obrigações pelos próximos 7 anos. E mais uma coisa. O quê? Consolidação total da aposentadoria. Eles vão reintegrar o seu vínculo empregatício pelos 12 meses restantes e depois permitir que você se aposente com todos os benefícios completos, conforme originalmente estruturado. Você ficará em licença administrativa remunerada durante esse período, sem necessidade de trabalho efetivo. Eu me sentei com força no sofá. Eles me deram tudo. Eles não tinham escolha, Kevin. 3 semanas de paralisação custaram a eles mais do que a sua aposentadoria vale. Os relacionamentos com clientes estavam se deteriorando. A receita projetada para o trimestre foi arruinada. A tese de investimento da Granite Peak para Hartwell Manufacturing dependia da receita do RS-400. Sem a sua patente, esse investimento não vale nada. Eles fizeram as contas. Pagar você era mais barato do que lutar contra você. Então eles pagaram. A papelada de reintegração chegou na semana seguinte, uma carta formal de William Ashford reconhecendo que minha demissão havia sido processada por engano devido a uma falha de comunicação entre divisões e que eu permanecia um funcionário em situação regular, com todos os benefícios intactos. A carta era absurda. É claro que todos sabiam o que realmente tinha acontecido, mas ela lhes deu cobertura para voltar atrás sem admitir irregularidades. Que ficassem com a linguagem para salvar a face. Eu tinha o que queria. Assinei o contrato de licenciamento alterado. Sandra protocolou os documentos necessários confirmando a propriedade da patente e os termos atualizados. A garantia pessoal da Granite Peak foi registrada e arquivada corretamente. Tudo fechado. As linhas de produção da Hartwell voltaram a funcionar em até 48 horas, pelo que ouvi. Eles trouxeram turnos de fim de semana para tentar reduzir o acúmulo de pedidos. Alguns dos pedidos atrasados foram atendidos a preço de custo apenas para impedir que os clientes fossem embora. Ao longo do ano seguinte, eu recebi meu salário sem trabalhar, observei a distância enquanto a Granite Peak lidava com as consequências da própria ganância. Os atrasos do RS-400 haviam prejudicado relacionamentos com clientes que levaram meses para ser reconstruídos. 2 engenheiros seniores da Hartwell pediram demissão depois de ver como tinham me tratado. Eles entraram em contato comigo em particular, pediram referências para outros empregos. Eu dei boas referências. A reputação da empresa no setor sofreu um golpe. A notícia corre. As pessoas conversam em feiras e eventos do setor. A história do engenheiro que era dono da própria patente e parou uma linha inteira de produção acabou virando uma espécie de lenda nos círculos da manufatura. A Granite Peak não gostou nada de essa história circular, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Meus cheques de royalties passaram a chegar trimestralmente, 7% em vez de 3%, mais do que o dobro do que eu ganhava antes. Os relatórios de auditoria mostraram contagens corretas de unidades pela primeira vez desde que eu conseguia me lembrar. Acabou ficando claro que eles vinham subnotificando as vendas em cerca de 15% havia anos, e só essa discrepância acrescentou quase $80 mil em pagamentos retroativos. No aniversário da minha data original de demissão, eu me aposentei oficialmente, com pensão integral e benefícios completos. Houve uma pequena cerimônia na sala de conferências da Hartwell, em que William Ashford apertou minha mão e agradeceu minhas contribuições com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu apertei a mão de volta e sorri, o mesmo sorriso.
que tinha dado a Douglas Brennan um ano antes, quando ele me disse que era só negócio. Só negócio, eu disse. Não leve para o lado pessoal. Ele não riu. Minha esposa estava me esperando no estacionamento. Dirigimos até nosso restaurante favorito para almoçar e pedimos o item mais caro do cardápio, porque podíamos. Ela ergueu o copo na minha direção e disse, a paciência. A paranoia, eu respondi. Às vezes é a mesma coisa. Ela riu. 22 anos te vendo organizar recibos finalmente valeram a pena. E valeram mesmo. 6 meses após a minha aposentadoria, a Granite Peak vendeu a Hartwell Manufacturing para um conglomerado industrial maior. O preço de venda foi, segundo relatos, cerca de 20% menor do que as projeções originais, devido à perda de clientes e à pressão competitiva durante o período de paralisação. O RS-400 continuou sendo o principal produto da empresa, mas o dano causado por aquelas 3 semanas teve efeitos duradouros. Meu contrato de licenciamento foi transferido automaticamente para os novos proprietários. A garantia pessoal da Granite Peak permaneceu válida por todos os 7 anos, independentemente da venda. Os cheques de royalties continuaram chegando como um relógio. Recebi uma ligação da Sandra algumas semanas depois do fechamento da venda. Ela disse que tinha acabado de ter uma conversa interessante com a equipe jurídica dos novos donos e que eles queriam entender os termos do licenciamento antes de finalizar a aquisição. Perguntei o que ela tinha dito a eles. A verdade, respondeu ela, que você é dono de uma patente que gera 40% da nova fonte de receita adquirida por eles, que o contrato de licenciamento é a prova de falhas e que qualquer tentativa de modificar os termos sem o seu consentimento resultaria em rescisão imediata e paralisação da produção. Perguntei como eles reagiram. Melhor do que a Granite Peak, ela disse. O novo advogado-geral elogiou a estrutura do contrato, disse que era um dos acordos de licenciamento de propriedade intelectual mais limpos que já tinha visto e perguntou se eu teria interesse em atuar como consultor em desenvolvimentos futuros. Eu ri. Consultoria. Aparentemente sua reputação te precede, ela disse. O engenheiro que manobrou uma empresa de private equity. Eles acham que você pode ter uma perspectiva útil e engraçado como as coisas funcionam. No mês passado, recebi uma carta oficial do novo diretor de engenharia da Hartwell. Eles estavam desenvolvendo uma versão atualizada do RS-400 e queriam saber se eu teria interesse em prestar consultoria, com valores de mercado mais um bônus por quaisquer melhorias patenteáveis. Respondi com uma condição: quaisquer novas patentes desenvolvidas durante o trabalho permaneceriam sendo minha propriedade, licenciadas a Hartwell sob termos que eu negociaria separadamente. Eles concordaram imediatamente. A primeira sessão de consultoria foi 2 semanas depois. Me levaram de avião até a fábrica, me hospedaram em um bom hotel. A nova equipe de engenharia já tinha iniciado alguns conceitos promissores, mas havia esbarrado em um problema de gestão térmica, o mesmo problema que eu tinha resolvido 15 anos antes com uma abordagem diferente. Levei cerca de 4 horas para esboçar uma solução. Eles olharam para mim como se eu tivesse feito um truque de mágica. O líder da equipe, um cara chamado Bennett, contratado depois da aquisição, me puxou de lado após a sessão. Disse que tinha ouvido histórias sobre o que aconteceu com a Granite Peak, que todo mundo na indústria tinha ouvido, e perguntou se os rumores eram verdadeiros. Eu disse que os rumores provavelmente eram conservadores. Ele riu e disse que era bom finalmente conhecer o cara que ensinou uma lição de leitura de contratos ao private equity. A segunda sessão é no próximo mês e eles já estão falando em um contrato de retenção. Então aqui vai o placar final. Pensão, $1.200.000 em benefícios vitalícios, totalmente adquiridos. Com cheque chegando no primeiro dia de cada mês. Taxa de royalties aumentada de 3 para 7%, o que representa $180.000 a mais por ano em comparação com o que eu ganhava antes. Pagamentos retroativos por discrepâncias de auditoria, $80.000, afinal eles vinham subnotificando havia anos. Honorários advocatícios, $45.000, cada centavo valeu a pena. Renda de consultoria, $4.800 só pela primeira sessão, e ainda vem mais. Custo total para Granite Peak por tentar roubar minha patente, 3 semanas de paralisação da produção, perda de clientes que reduziu o preço de venda em 20%, honorários jurídicos acima de $100.000 quando se contam os especialistas que eles contrataram. A carreira de Douglas Brennan. Falando em Douglas, 4 meses depois do fechamento da venda da Hartwell, a Granite Peak o dispensou. A razão oficial foi reestruturação. A razão real foi que a situação da Hartwell se tornou um estudo de caso do que não fazer. Os sócios seniores descobriram que a cláusula oculta de propriedade intelectual quase lhes custou todo o investimento. A posição deles se tornou insustentável da noite para o dia. A última notícia que tive é que ele estava trabalhando em uma empresa menor em Cincinnati, um rebaixamento significativo. Alguém que o conhecia disse que ele passou a ser extremamente cuidadoso ao revisar documentos de desligamento. William Ashford conseguiu outra posição em uma empresa do portfólio de private equity 6 semanas depois da venda da Hartwell, cargo semelhante, setor diferente.
Algumas pessoas fracassam para cima. Tom, meu ex-colega que me manteve informado durante a paralisação, foi promovido a líder da equipe de engenharia depois que 2 engenheiros seniores pediram demissão. Ele me ligou na semana passada para agradecer pela referência que eu tinha dado anos atrás e disse que os novos donos estavam, finalmente, ouvindo os engenheiros. O especialista em litígios de patentes que a Granite Peak contratou nunca chegou a litigar nada, mas faturou $28.000 por 3 semanas de reuniões e análises. Acrescente isso à lista. Minha esposa e eu reservamos uma viagem para a Itália na próxima primavera, a primeira férias de verdade em provavelmente 15 anos. Estamos usando o dinheiro do pagamento retroativo. Pareceu apropriado. A oficina na minha garagem continua funcionando. Comecei um novo projeto que não tem nada a ver com mecanismos de selagem, apenas algo interessante, sem envolvimento corporativo, só eu e o problema. Então essa é a história, Reddit. 22 anos em uma empresa, há 1 ano de consolidar a aposentadoria, um diretor financeiro que achou que podia enterrar uma cláusula de roubo de propriedade intelectual na minha papelada de desligamento, uma linha de produção que ficou às escuras no momento em que eles perceberam o que tinham feito. A ordem de cessar e desistir tinha 16 páginas, o contrato de licenciamento alterado tinha 23. O sorriso que dei a Douglas Brennan quando ele me demitiu foi o mesmo que dei a William Shore na minha cerimônia de aposentadoria. Só negócio, não leve para o lado pessoal. Eles me disseram isso primeiro. Eu apenas devolvi. Atualização 3 meses depois, surgiram mais alguns acontecimentos que valem a pena compartilhar. O contrato de consultoria foi confirmado, 12 sessões por ano a $4.800 cada, mais bônus por melhorias patenteáveis, além de despesas de viagem pagas. A nova administração agora manda um carro me buscar no aeroporto, uma energia completamente diferente dos dias da Granite Peak. Encontrei Patrícia Davenport em uma feira do setor no mês passado. Ela tinha ouvido a história inteira de alguém do conselho, segurou meu braço e disse que lamentava o que tinha acontecido depois da venda, disse que não fazia ideia de que eles tentariam algo assim. Eu disse que tinha dado tudo certo, melhor do que certo, na verdade. Ela riu e disse que sempre soube que eu era o mais esperto. Registrei minha primeira nova patente no mês passado, um sistema de calibração de temperatura variável para atualização do RS400. A patente estará em meu nome, licenciada a Hartwell sob os mesmos termos da original. Sandra revisou tudo, à prova de balas como sempre. Douglas Brennan aparentemente tentou ser contratado por outra empresa de private equity em Chicago. Eles ligaram para a Granite Peak pedindo referência. A referência não foi favorável. Dizem que mencionaram especificamente a situação da Hartwell. Ele acabou aceitando um cargo em uma empresa regional de manufatura em Ohio, diretor financeiro, não diretor financeiro-chefe, apenas diretor. Provavelmente revisa pessoalmente cada documento de desligamento agora. Tom me ligou novamente na semana passada e disse que o protótipo atualizado do RS400 completou com sucesso o primeiro ciclo de testes, usando a minha solução de gestão térmica. Disse que meu nome surgiu na reunião da liderança como alguém que deveria ser reconhecido quando o produto fosse lançado. Eu disse que reconhecimento não era necessário, os cheques de royalties já eram reconhecimento suficiente. Minha esposa terminou de planejar a viagem à Itália, 3 semanas em Roma, Florença e Veneza, saindo em abril. Ela já comprou malas novas e disse que deveríamos ter feito isso anos atrás, mas eu sempre estava ocupado demais trabalhando. Ela não está errada. O cheque da pensão chegou ontem, $4.247, depósito direto, exatamente no prazo. Coloquei a maior parte no fundo da viagem, o resto foi para alguns equipamentos novos para a oficina. 22 anos guardando recibos, 18 meses de desenvolvimento na oficina da garagem, 15 anos de pagamentos de royalties, 3 semanas de paralisação da produção, um diretor financeiro que aprendeu uma lição cara sobre ler contratos de trabalho antes de tentar roubar patentes. Eles disseram que era só negócio. Acontece que eu sou muito bom em negócios. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em curtir e se inscreva no canal. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais histórias melhores. Obrigado.